Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 3 de maio de 2022, às 22 horas e 24 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. Ontem a gente lançou o pós-jogo, né? Então, de ontem para hoje não aconteceu tanta coisa assim, tipo, de relevante no dia do Corinthians. Então, basicamente, a gente vai falar mais hoje sobre o jogo mesmo, né? De amanhã, né? Amanhã que o Corinthians enfrenta o Deportivo Cali lá na Colômbia. Um confronto aí que pode ser. Não dá pra dizer que é decisivo, né? Mas é importantíssimo ali pro Corinthians poder encaminhar a vaga para a próxima fase. Mas, pô, antes de começar aí, deixa eu dar os recadinhos e. Bom, se você tá aí assistindo pelo YouTube, não se esqueça ali de dar aquela moral, né, de se inscrever no canal ali, aumentar para a gente aumentar um pouquinho a quantidade de inscritos, né? E se possível também deixa o like. Se estiver ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de áudio, né, em algum agregador de podcasts, por assim dizer, não se esqueça de avaliar na plataforma ali, caso tenha algum sistema de avaliação, né? Segue o podcast também para poder dar aquela moral. Você vai encontrar o podcast ali no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no Pocket Cast e até no SoundCloud, principalmente no SoundCloud, né? Que é onde eu posto o áudio, né? E aí ele distribui o feed para essas outras plataformas. Bom, de toda forma, eu gostaria que vocês viessem. Se estiver só ouvindo a versão em áudio, vem aqui pro YouTube, dá essa moral, se inscreve no canal aqui. Eu tenho a intenção de daqui a um tempo passar a fazer lives também, né? Mas eu, na verdade, já deveria ter começado, mas eu sou meio bundão e acabo tremendo na base, né? Mas de qualquer forma aí, dá essa moral e se inscreve no canal aí para tornar mais relevante, beleza? O canal, mais gente possa receber, mais gente possa interagir. Mas é isso. Então, recados dados, vamos começar aqui. Cara, uma coisa que tá rolando aí não é algo específico de hoje, né? Não é uma notícia nova do Corinthians, mas tem se tomado força conforme o tempo vai passando e vai aí chegando cada vez mais próximo da janela do meio do ano, né? Que é o seguinte: tem esses quatro jovens aí que estão na tela: Bruno Mendes, Léo Natel, Ramiro Benetti e Matheus Vital. Esses carinhas aí, eles estão. Aparentemente eles vão retornar, tá? Pro Corinthians. Cada um teve ali uma fórmula. Na verdade, cada um não, né? Todos ali foram emprestados para seus respectivos times, né? Atuais. Porém, sabe-se lá porque o Corinthians não colocou nenhuma cláusula de compra obrigatória ao término do contrato, né? Então, obviamente, eles vão devolver, usaram os caras por um ano, vão devolver e boa. É, o Corinthians poderia ter feito algo similar ali ao que foi feito no caso do Matheus Jesus, né? Quando o Corinthians emprestou o Matheus Jesus, ao final do término ali eles tiveram que comprar. Né? O Corinthians não fez isso quando emprestou esses quatro jogadores aí para o Internacional, para acho que é a Apoel do Chipre, para um time da Arábia ali que eu não sei qual é. E acho que o Matheus Vital tá no Panathinaikos da Grécia, se eu não estiver enganado. Ou Panathinaikos ou Olympiacos, é algum time da Grécia. E pá, bati a mão aqui na câmera. Mas então, esses caras estão para voltar. Em tese, o Inter parece que ainda quer tentar fazer uma última proposta ali para ficar com o Bruno Mendes. Parece que ele é uruguaio, é aguerrida, entre aspas, como eles chamaram petiço, que eu não sei o que é isso. E parece que ele está bem ambientado ali no sul do país, próximo ao Uruguai. Parece que ele quer ficar. Saiu notícia hoje de que ele avisou lá que ele quer ficar. Então talvez o Inter consiga fazer alguma outra proposta aí que pode ser que seja interessante para o Corinthians ou não. O fato é,
o preço dele que o Corinthians estipulou, se eu não me engano, são 6 milhões de dólares por 50% do passe. Se eles tiverem aí 6 milhões de dólares, pode levar. Se não, aparentemente volta, é jovem. Dizem aí, não sei se é verdade, mas parece que. Bom, foi o Duílio que falou, tá? O Duílio falou na entrevista coletiva que o Vitor Pereira tem interesse, o Vitor Pereira quer e gosta do. Não gosta porque ele não conhece, mas ali o pessoal que avaliou ele ali gostou do perfil e que talvez faça sentido ter ele no elenco, tá? Eu particularmente gostaria de vender. Gostaria que vendesse, porque o Corinthians precisa vender jogadores para poder fazer caixa. E o Bruno Mendes é um dos principais nomes ali para poder vender, até porque é um jogador que nem no elenco tá. Léo Natel. Léo Natel tá lá no apoio do Chipre, parece que o time dele lá, apesar de ele estar jogando bem lá, tem feito os gols, tem feito gols e tal, parece que o Apoel não está muito bem financeiramente e não quer comprar o Léo Natel, então provavelmente vai devolver. Parece que tinha um outro time do Chipre que gostaria de contar com o Léo Natel ali, parece que estava para chegar uma proposta de 1 milhão de euros, não sei, não se falou mais nada e sinceramente pode vir que 1 milhão leva. Léo Natel. Ramiro Benetti, esse aí é um caso mais bizarro, né? O Corinthians emprestou, vai faltar só 6 meses para acabar o contrato. Provavelmente ele vem para cá, cumpre 6 meses e depois volta para a Arábia. Eu tenho quase certeza que é isso. Ninguém tá falando, né? Tipo abertamente, mas eu tenho quase certeza que isso que vai acontecer, tá? O Corinthians ali levou prejuízo com o Ramiro, ainda vai ter que pagar, acho que alguns milhões ali, 13 milhões de dólares, alguma coisa assim, pro empresário dele, que acho que é o Carlos Leite. Aí o Corinthians ali levou um prejuízo razoável com o Ramiro, tá? Não deu retorno esportivo, não deu retorno financeiro, que se esperava, né? Porque quando ele veio ele era jovem, né? Ele ainda tem 28 anos apenas, parece mais, mas tem 28 anos. Mas não foi o jogador que o Corinthians achou, que eu achei que o Corinthians achou, que todo mundo achou que seria, né? Vai ver que é muito por conta que a gente não acompanhava o Grêmio, né? Todo mundo achava ali que o Ramiro era o cara, um dos caras do Grêmio, mas na verdade era o era o Arthur, né? Bom, e o Matheus Vital, né? O último ali desse quarteto é o Matheus Vital, jovem também, 24 anos. Pensei que ia deitar lá na Grécia, mas parece que não aconteceu e vai voltar. Acho que não, o pessoal lá não tem interesse em contar com ele também não. Matheus Vital, cara, 3 anos de Corinthians, nunca aconteceu também. São jogadores que, no fim das contas, não, todos eles, tá? Os quatro, não passam de refugos, tá? Infelizmente, o Ramiro veio pro Corinthians, não virou nada no Corinthians. O Natel, não sei nem por que foi contratado. Bruno Mendes foi uma aposta, beleza, 20 anos, na época tinha 19 anos quando foi contratado. E é um bom zagueiro, não é ruim não, tá? Ele é um bom zagueiro, tá? Fez um bom campeonato pelo Inter lá e o pessoal gosta muito dele lá. E o Matheus Vital, cara, o Matheus Vital é um cara que, pô, você vê ele jogando, você vê que o cara sabe jogar bola, o cara tem técnica, o cara tem força, o cara tem velocidade. Eu acho que a única coisa que ele não tem é vontade, né? É o mesmo problema do Luan. Acho que ele não tem vontade de ser jogador de futebol, de se doar para a profissão. Acha que o que ele já conseguiu ou é ao máximo ali, ele já está satisfeito com aquilo, não sonha com algo maior nem nada, né? Tanto que ele chega em 2018 pro Corinthians, o Pedrinho tinha acabado de subir, ele chega como promessa do Vasco, né? O Vasco estava mal das pernas, aí perdeu vários jogadores do Carlos Leite, no caso o Corinthians aproveitou para trazer o Matheus Vital, e ele chega mais pronto que o Pedrinho. Né? O Pedrinho ainda era bem magrinho, não tinha tanto físico, estava em transição depois de um 2017 ali que ele estava se acostumando ainda, né, no segundo semestre ali no Campeonato Brasileiro, né? E o Matheus Vital já chega tendo disputado uma Série A mais forte, mais pronto, faz um Campeonato Paulista bom, uma final de Campeonato Paulista lá
no Allianz Parque muito bom também, né? Deitou em cima do Marcos Rocha, era o Marcos Rocha? Acho que era o Marcos Rocha. Naquele gol do Rodriguinho, jogou muito naquela partida, mas no fim acabou não indo. O Pedrinho foi para a Europa, né? Tipo, foi pro Benfica, do Benfica foi pro Shakhtar, rendeu bastante dinheiro pro Corinthians e o Matheus Vital ficou. Os dois foram para aquele torneio de Toulon, se eu não me engano, pela seleção de base. Mas aí pro pré-olímpico quem foi o Pedrinho e o Matheus Vital não foi. O Matheus Vital, infelizmente, não dá pra dizer que ele é um flop, mas ele vai ser tipo assim um jogador de Campeonato Brasileiro, Série B e tal, e é isso. Desses daí, acho que o Bruno Mendes, se vier, ele pode ser útil, né? Ali, até porque daí o Corinthians pode se livrar do Bambu, que o Bambu só tá dando BO. Acho que o Ramiro pode ser útil também. O Ramiro ali, quando se tem como alternativa é, Rony e Xavier para volante ali, o Ramiro é melhor que os dois juntos. Então ele é jovem também, né? Tem 28 anos só, é intenso, é aguerrido, isso nunca faltou para ele, garra, empenho. Falta futebol, mas ele se doa bastante. Nossa, diversas vezes ele jogava até o última gota de energia que ele tinha e se doava bastante. É que faltava o futebol mesmo, né? E também o time, assim, 2019 até que tinha um time razoavelmente bom, mas 20 e 21 foram times terríveis que o Corinthians teve e aí ele acabou não conseguindo render. Nesse time de hoje, com um treinador que está conseguindo dar uma cara pro time, assim como o Carille deu, mas o jeito do Carille jogar era diferente, né? Então a gente espera ali que talvez ele consiga render, porém ele tem só 6 meses de contrato, né? Então Ramiro Benetti pode ser útil, mas talvez não seja utilizado. Léo Matel sem chance e Matheus Vital, a concorrência é muito forte pro Vital, tá? A menos que ele jogue centralizado, como é a posição de origem dele, jogar como meio articulador ali. Se ele for para jogar pelas pontas de pé invertido, ele tem concorrência de um lado de um lado Adson e Mantuan, do outro lado onde ele jogava, né, da esquerda, para cortar para dentro e bater de direita, tem o William e o Roger Guedes. Aí fica difícil para ele. Fica muito difícil para ele. Mas assim, eu não sei até quando vai o contrato dele. Se o Corinthians não conseguir emprestar, assim, tipo, se ele vier para fazer parte, talvez o VP olhe com bons olhos, tá? Exceto o Léo Natel, acho que esses três aí o VP consegue avaliar e talvez dar uma chance. Mas eu gostaria que pelo menos três ali fossem vendidos, né? O Bruno Mendes, o Natel e o Vital. Porque acho que o Ramiro não tem possibilidade de ser vendido não. Bom, vamos dar segmento aqui, deixa esses quatro pé de ratos aí de lado, por enquanto, pelo menos, né? Mês que vem provavelmente a gente vai ter um mês ali de definição para saber o que vai acontecer com esses caras. Vamos dar uma olhadinha na tabela. O Corinthians aqui na Libertadores está no grupo E. O Corinthians está liderando o grupo ali com 6 pontos, seguido por Deportivo Cali, Always Ready e Boca Juniors, né? O Corinthians com 6, os outros dois com 4 e o Boca na lanterna com 3. E a quarta rodada vai acontecer amanhã, quarta-feira, tá? Então vai ter Always Ready lá na Bolívia enfrentando o Boca Juniors. Provavelmente ali seria bom um empate ou uma vitória do Always Ready. E o jogo que importa pra gente, o outro também importa, obviamente, né? Mas o que a gente quer saber é Deportivo Cali e Corinthians lá na Colômbia amanhã também, às 21 horas. Parece que vai ter transmissão somente pela Comebol TV. Eu não tenho Comebol TV. Eu vou ter que dar meus pulos para assistir aí, procurar algum lugar aí para poder assistir, infelizmente. Não vai passar no Star Mais, no Star Plus, né, na ESPN, então, sinceramente, só Comebol TV. Eu vi o pessoal falando bastante em Futimais, mas eu não sei o que é isso, tá? Futimax, alguma coisa assim. Eu não sei o que é isso.
Eu vou tentar achar aí algum lugar para assistir. E bom, acho que é isso, né? Vamos dar uma olhada aí, vamos dar uma olhada nos relacionados, nos jogadores aí que o Vitor Pereira levou, né? Ah, um detalhe, né? O Vitor Pereira não foi para Colômbia. Ele, como ele teve Covid, tem um protocolo, se eu não me engano, não sei se é da Colômbia ou da Comebol, que diz que uma pessoa com Covid só pode entrar no país ali ou participar dos treinamentos ali da equipe depois de 11 dias, né, desde o diagnóstico, né? No Brasil são 8 dias, por isso que ele pôde tá ali no dia do jogo, né? Ele estava lá para comandar a equipe no domingo. Ou seja, quarta-feira dá 11 dias, mas aí dizem que ele pode viajar ou hoje, se ele não viajou, ou amanhã, mas é bem provável que o time fique ali sob o comando do Felipe, eu não lembro qual que é o segundo nome dele, vou chamar de Felipe Assunção, porque tem o Antônio Assunção, que é o preparador físico, aí todo o sobrenome ali, além de Pereira, vai ser Assunção também. Mas parece que vai ser o Felipe que vai comandar a equipe de novo, né, auxiliar técnico, e eles levaram para a Colômbia os goleiros Cássio Ivan e Matheus Donelli, os laterais Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton. Para a zaga levaram o Gil, João Vitor, Raul Gustavo e o Bambu. O Bambu foi relacionado, se recuperou. Meio-campistas Cantígio, Duqueiroz, Juliano, Maicon, Renato Augusto, Rony, William e Xavier. Luan não foi relacionado de novo. E pro ataque, Adson, Gustavo Mantua, Gustavo Silva, Mosquito, né? Jô, Júnior Moraes e Roger Guedes. Hoje sempre, né? Acho que o Corinthians está levando aí o que tem de melhor. E de fato, assim, é o que tem de melhor mesmo, né? O Paulinho tá machucado. José Paulo Bezerra, Maciel Bezerra tá machucado. E de resto é de fato o que tem de melhor, né? Os zagueiros ali, Gil, João Vitor, Raul Gustavo e Robson Bambu. Bruno Melo como lateral esquerdo, né? Tem 3 laterais esquerdos ali. Uma vez que o Rafael Ramos não pôde ser inscrito na competição, né? Ele foi contratado depois que já tinha passado o período ali de inscrição de jogadores. O Corinthians levou ali um grupo bom, um grupo forte, o melhor que tem à disposição. Então acho que tá tudo ok, sem maiores surpresas, né? Peguei aqui no Globoesporte.com uma possível escalação para o Corinthians, né? Então especula-se ali que o Corinthians vai a campo com Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto, ou Juliano, né? Tendo visto que o Renato Augusto jogou meio tempo e jogou muito mal na última partida, pode ser que o Juliano, que já faz tempo que não jogue, comece ali como titular, né? Mantuan, William e Jô, com o Roger Guedes na reserva, né? Pode ser que o Roger Guedes entre no lugar do Mantuan, mas a gente viu que não deu muito certo no último jogo ali, diante do Fortaleza. Um ataque com o William Roger Guedes, porque o Roger Guedes não volta, né? A característica dele não é de voltar, ele não faz isso, no máximo ele trota até o meio de campo ali. Ele fica mais ali esperando um contra-ataque, né? Uma bola em profundidade para ele poder contra-atacar, puxar um contra-ataque, mas marcar ele não marca. Então pode ser que Roger Guedes ele fique na reserva e realmente faça mais sentido entrar com o Mantuan. E o Jô, né? O Jô no ataque, comando do ataque ali, tranquilaço. Pra mim, uma boa escalação, tá? Os melhores jogadores de fato, em melhor momento, sendo escalados ali, né? Fagner, Gil e Raul Gustavo. O Gustavo tá muito melhor que o João Vitor. O Fábio Santos melhor que o. Não dá nem pra colocar nas prateleiras aqui o Lucas Piton, pelo amor de Deus. Duqueiroz e Maicon, né? Eu tenho ressalvas com relação ao Duqueiroz, mas quando você olha pro banco e vê
Rony Xavier você já desanima, então deixa o do Queiroz mesmo. Acho que o principal ponto de atenção é o Renato Augusto, tá? O Renato Augusto tá muito mal. O Renato Augusto deixou ali de ser o jogador que a gente teve ano passado, em parte no começo desse ano. Ele, desde que o Vitor Pereira assumiu, e eu não sei se tem relação com isso, tá? Mas desde que ele passou a fazer o mesmo treinamento de intensidade junto com os outros jogadores, o futebol dele caiu, tá? Pode ser questão de se acostumar com o treinamento. Parece que ele tinha um treinamento à parte. Ele até falou sobre isso numa entrevista coletiva que ele deu, né? Que às vezes ele falava com os treinadores, tanto na China quanto em outros lugares, falando: olha, eu preciso de um treinamento específico, assim, assim, assado. Não é que eu não quero treinar da forma como você está pedindo, mas o meu corpo funciona de uma maneira diferente. Isso ele falou em coletiva, e depois saiu ali conversas de que o pessoal estava reclamando da intensidade dos treinos, que os jogadores deram opinião falando que cada jogador tinha que ter um treino individualizado, não poderia ser um treino uniforme para todos. O fato é que, ao passo em que a equipe toda é, evolui fisicamente, pô, o Maicon chegou com cara de bolacha, parecia que tinha comido um pacote de traquinas, agora tá com o rosto, parecendo o meu rosto, né? E aí agora tá com o rosto fino, né? Aparentando estar mais magro, jogando o jogo todo. O William jogando o jogo todo praticamente, assim, né? Tipo, o William jogava meio tempo e já ficava cansadão, agora tá jogando bem mais, com muita intensidade. O Paulinho estava melhorando também fisicamente, né? Infelizmente machucou. Fagner muito bem fisicamente. Então, o time todo melhorando, ao passo em que o time melhora fisicamente, joga com intensidade. O Renato Augusto ele está no caminho contrário. Ele está só afundando tecnicamente. Ele pode até de repente estar conseguindo correr, se movimentar e tal, mas tecnicamente ele está afundando. Eu não sei se tem relação. Pode ser só apenas coincidência, né? Mas a impressão que dá é que tá fazendo muito mal, tá sendo nocivo ao futebol do Renato Augusto, desde que o Vitor Pereira chegou e arrumou essa forma de jogar. O Renato Augusto tem piorado. Por outro lado, né, Mantuan melhorou, Adson melhorou, Duqueiroz melhorou, Michael melhorou, Fagner melhorou. Fagner já tem mais assistência, ou mesma quantidade de assistências esse ano do que o ano passado inteiro, né? Então, o ano passado o Fagner fez 3, esse ano o Fagner já fez 3, e a gente tem ainda, tipo, pô, praticamente o ano todo ainda. A gente tá no primeiro turno, na quarta rodada do Brasileiro, tá na quarta rodada da Libertadores, tem ainda a Copa do Brasil, então o time todo tá melhorando e o Renato Augusto tá decaindo, né? Por isso até que amanhã pode ser que entre o Juliano, muito embora eu tenha perdido espaço também, né? Os meio-campistas de criação, armação ali, de mais criatividade, de repente até definição do Corinthians estavam mal, tá? Juliano perdeu espaço, Luan não é nem relacionado, Renato Augusto mal demais, e Paulinho também estava um pouco mal e acabou machucando. Os 4 que tinha agora só tem 3, né? E nenhum deles consegue jogar da forma como o Vitor Pereira queria. Aí de repente até faça sentido ele ter pedido aquele português Rafinha, né? Que tá no Vitória de não sei o que lá, lá em Portugal. Vamos esperar para ver o meio do ano para ver o que acontece. Também tem a volta do Matheus Vital, quem sabe, né? O Matheus Vital não aconteça sob o comando do Vitor Pereira. Tudo é possível, né? Vamos esperar, mas aí acho que o único ponto de atenção de fato, infelizmente, é o Renato Augusto, tá? Eu que cheguei a falar assim, tipo, ano passado, que a chance dos adversários era aproveitar enquanto o Renato Augusto não estava em campo. Isso aconteceu muito ano passado, ele fazendo gol de fora da área, ele fazendo o time jogar, fazendo partidas magistrais. Aí esse ano, decadência. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que eu espero do jogo de amanhã. Aí tá o homem aí, cara. Ele
Acho que ao lado do William, né? Era o William, Paulinho e Renato, tá? Os principais jogadores, os principais nomes do Corinthians, assim, né? Além do Fagner e do Cássio. O Cássio, como maior ídolo da torcida ali, não é meu ídolo, mas é um maior ídolo da torcida ali. Vai fazer 600 jogos pelo Corinthians, é o seu goleiro com mais jogos na, na história do Corinthians. É um cara gigante, assim, na história do Corinthians, né? Mas ele inclusive ele foi bem no último jogo, apesar de ter ramelado em um lance, mas que foi anulado, né, por impedimento. Mas ele também é um cara grande, tá? Então vamos colocar Cássio, Fagner, Renato Augusto, Paulinho e William são os principais nomes do Corinthians, tá? Desses principais nomes, desses 5 que eu falei, 3 estavam mal. Renato Augusto, 3 não, né? 2. Renato Augusto e Paulinho. É, E é justamente Renato Augusto que eu coloquei na foto aí. Mas o que eu espero do jogo de amanhã? Primeira coisa, espero que o Renato Augusto dê uma resposta pra gente, tá? Espero que ele faça um bom jogo amanhã. Um jogo que tende a ser difícil, um jogo vai ser fora de casa, e a gente sabe como o Corinthians tem atuado fora de casa. Muitas vezes começa com desatenção, toma gol cedo e no máximo consegue empatar. Acho que o Corinthians conseguiu virar uma vez só esse ano, foi diante do Ituano. Mas, porra, é 8 anos, o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, acho que era o Lázaro que estava treinando o time. É, já time de Série A, time grande, já, pô, faz tanto tempo que o Corinthians não vira, né, um jogo fora de casa que realmente eu não me lembro. Muito embora tenha vencido, né, o Botafogo esse ano, mas não foi de virada, né? Foi uma vitória até que tranquila, 3-0, construído no primeiro tempo ainda, numa partidaça do William. Então amanhã vai ser um jogo difícil, tá? Jogo fora de casa, com pouca ou nenhuma torcida. Né? Vai ter provavelmente alguma coisa de torcedores do Corinthians lá, mas muito pouco. E vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que se eu for palpitar, eu acho que o Corinthians consegue trazer um empate de lá, tá? Uma vitória seria perfeito, é o melhor dos casos, assim, o melhor cenário é o Corinthians vencer e ali no outro jogo os caras ficarem empatados, né? Mas eu acho difícil, tá? Acho muito difícil o Corinthians vencer esse jogo, pra ser sincero. Então, eu quero que o Corinthians vença, mas eu tô esperando de fato, assim, tipo, friamente, sem clubismo, eu espero um empate, tá? Com relação a desempenho, eu espero que o Corinthians faça um jogo seguro, um jogo é, com concentração, um jogo concentrado ali que é, não leve gol cedo. Assim, levar gol pode ser até tipo. Nossa, vou espirrar. Levar gol até pode acontecer, né? Mas que não seja tipo um gol bobo, que o time adversário tenha mérito em fazer o jogo, né? Fazer o gol, né? Não seja tipo um gol de escanteio no primeiro pau, igual o Corinthians levou do Palmeiras nas 2 seguidos, ou a forma como o Corinthians levou o gol do São Paulo, até mesmo o gol contra a Portuguesa na Copa do Brasil, que foi ridículo também. Então, tipo, eu espero que o Corinthians jogue bem, faça um jogo seguro, que os jogadores entrem concentrados e principalmente eu espero que o Renato Augusto, caso ele saia jogando, ele faça um jogo que dê uma resposta para a torcida, que ele consiga corresponder à expectativa que a gente bota nele, tá? No começo do ano, a torcida esperava que ele fosse para a Copa. Hoje, acho que nem ele acredita. Né? Se eu não me engano, a setorista, a setorista do GE, esqueci o nome dela, acho que é a Ana Canhedo, ela até comentou depois de um jogo do Renato Augusto, né, que falou, quem não viu o Renato Augusto na Copa? Isso no começo do ano, em janeiro, talvez, fevereiro. Hoje ninguém viu o Renato Augusto na Copa. Infelizmente. Então eu espero que ele jogue bem, que ele consiga demonstrar ali a qualidade que ele tem, que ele está bem fisicamente, que ele está bem tecnicamente. Ele é um líder para a equipe, né? Então eu espero que ele jogue bem, tá? Espero que ele consiga dar uma resposta pra gente, que ele
consiga brilhar no jogo de amanhã e consiga trazer, se não der os 3 pontos, que traga um ponto ali e deixe a vaga encaminhada ali, dependendo só de uma vitória diante do Always Ready em Itaquera. Bom, acho que eu vou ficando por aqui, rapaziada. Se vocês assistiram aí o vídeo até agora, não esqueça de se inscrever no canal, aumentar de pouquinho em pouquinho, a gente aumentando e tornando esse canal mais relevante, tá? Se estiver ouvindo também no Spotify, vem pra cá, mano. Vem pra cá pro YouTube, se inscreve no canal, dá aquela moral. E é isso, amanhã, torcendo forte aí pelo Corinthians, às 21 horas, gente do Deportivo Cali, lá na Colômbia. Mandem aí good vibes aí, bons pensamentos, torçam bastante. É nóis. E vai Corinthians, mano.